E aí, tranquilo? Bora para mais uma aqui? Questão 9. Um número complexo z igual a módulo de z vezes x, né? Cosseno mais seno x de θ, sendo i unidade imaginária e θ entre 0 e 2π, que satisfaz a inequação tal e que possui menor argumento. Então, quer resolver essa inequação e quer ter menor argumento. Ok. Então, gente, o que significa isso daqui? O que significa módulo de z mais 3i menor que 2? Menor ou igual a 2? Então, lembre-se sempre disso, tá? Mas se a gente for traduzir aqui do nosso matematiquês para o nosso português, esse módulo de z menos x mais yi menor ou igual a k, isso quer dizer círculo de centro x, y e raio k. Tá? É isso. Você tem o módulo, ele representa uma distância. Então, quando você faz z menos x mais yi e você pega o módulo disso, você vai estar pegando a distância do z até aquele ponto x mais yi, que é um ponto, né, o xy, no eixo, no plano de Argand-Gauss. Então, vai ser uma circunferência, um círculo, nesse caso, com centro nesse ponto xy e de raio k. Tá? Então, é isso que a gente vai formar. Não se esqueçam disso. Lembre-se que o módulo é distância. Então, nosso módulo de z menos 3i é menor ou igual a 2. Então, eu posso dizer para você que o círculo tem centro 0 menos 3 e raio 2. O que o nosso tradutor está dizendo aqui. Tá? E aí, isso aqui, uma circunferência de centro 0 menos 3 e raio 2, está aqui. Está aqui descrita. Tá bom? É isso. Simplesmente é isso. Então, isso daqui que a gente vai trabalhar. E aí, o ponto que satisfaz a equação dada e que possui o menor argumento, eu afirmo para você, ele é o ponto de interseção da circunferência, claro, quer dizer, não claro, poderia ser do círculo, né? Poderia ser do interior, mas vocês vão ver que não. Ponto de interseção da circunferência com a reta tangente a ela que passa pela origem. Eu vou mostrar aqui o desenho, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. A circunferência está abaixo do eixo x por causa do centro dela. Né? Isso dá para perceber. E aí, a gente quer o ponto que esteja nesse círculo, né? Seja menor ou igual à distância desse ponto aqui, seja 2. Então, a gente quer um ponto desse círculo que tenha o menor argumento. E aí eu te garanto que é essa reta tangente aqui, porque imagina essa reta virando, né? Aumentando mais o ângulo dela. Ela começa a ser uma reta secante e vai continuar a ser uma reta secante até formar a tangente do outro lado. Só que justamente nesse processo todo ela vai aumentando o ângulo dela. E eu quero o menor argumento. O argumento vai ser todo esse cara aqui até chegar, vai partir do zero até chegar de novo nessa reta vermelha. Então, eu quero a tangente, porque é a tangente que vai me dar o cara que tem o menor argumento, tá bom? Então é isso, a gente tem a circunferência, tem o círculo, mas vai procurar a tangente que passa pelo ponto 0, 0. Tangente a essa circunferência que passa pelo ponto 0, 0. É isso que a gente vai procurar. Claro, tem duas, né? Qual que a gente vai querer? Já te adianta que vai ser a que tiver coisa no terceiro quadrante. Né? Não vai ter nada no quarto, nem no segundo, mas vai ter no primeiro e no terceiro. Tá? Então, e aliás, isso já dá pra gente que é o ponto que a gente está procurando, ele tem que ter coordenadas x e y negativas, o que já deixa a gente entre A e C, se você reparar bem. Né? Que tanto B quanto D quanto E tem coordenadas positivas na história, tá? Mas calma, vamos então puxar mais um slide, deixei aqui a equação para a gente não se perder. E basicamente o que a gente pode dizer?
Quando a gente analisa a distância do centro da circunferência até a reta tangente a ela, a gente está obtendo o raio, né? Isso para qualquer ponto da circunferência. Então, eu posso pegar para um ponto em particular. Então, a distância do centro até essa reta tangente que eu mostrei na figura para vocês, que eu defini ela como tendo essa equação aqui, ax mais by mais c igual a zero, dá isso daqui. Distância vai ser a vezes zero, porque é o x do meu ponto, né, do meu centro, mais b vezes menos 3, que é o y do meu centro, mais c, mais casa nova, quem é c? Então, a reta, ela não passa pelo ponto 0, 0. Então, se eu jogar 0 aqui e 0 aqui, o c dá 0. Faz sentido? Entende? Eu estou usando só porque é um caso realmente particular. Está acontecendo isso na minha frente. Eu estou pegando uma reta tangente à circunferência e eu sei que ela passa pelo ponto 0, 0. Então, se ela passa pelo ponto 0, 0 e eu sei disso, eu tenho que usar. Botando 0 no lugar do x e 0 no lugar do b, a gente obtém c igual a 0. Então, o nosso czinho ali, o nosso czão é 0. De forma que a gente fica, então, com módulo de menos 3b dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso é igual a 2, porque é o raio. Essa é a distância do centro até a reta tangente, tá? Seja ela qual for. Então, a gente só particularizou para a reta que a gente quer aqui, quando a gente usou o c igual a 0, entendeu? Então, isso é bem interessante. Daqui, a gente pode escrever, ver se eu posso botar direto, que passando esse a ao quadrado mais b ao quadrado para cá, né, e já elevando tudo ao quadrado, fica 4 vezes o a ao quadrado mais b ao quadrado, igual a 9b ao quadrado. Por que 9? Porque é o menos 3 ao quadrado vezes o b ao quadrado. Né? O módulo pouco vai importar. E aí isso aqui dá para a gente que 4a ao quadrado é igual a 5b ao quadrado, o que por sua vez nos dá que o b é mais ou menos 2 sobre raiz de 5a. Tá bom? Isso aqui é bem importante. Por quê? Isso é bem importante. Porque a gente pode jogar isso aqui em cima. A gente encontra, né, a vezes x mais ou menos 2 raiz de 5 vezes a vezes y. Isso tem que ser igual a zero. A gente pode cortar o a aqui. Então, isso dá para a gente que x é mais ou menos 2 sobre raiz de 5y. Beleza? Então, na real, a gente encontrou as duas retas tangentes. Né? A gente encontrou tanto essa quanto essa. O que falta para a gente fechar isso daqui? Utilizando esse resultado na equação da circunferência, porque, de fato, a gente quer o ponto. A gente quer o ponto que satisfaz essa equação e possui o menor argumento. Para achar esse ponto, a gente vai pegar a equação da reta que a gente acabou de descobrir e aplicar na equação da circunferência que a gente tinha aqui em cima. Claro, são duas equações de reta, a gente vai jogar as duas, mas no final vocês vão ver que a gente vai escolher só uma que é a certa, tá? Então, se a gente utilizar esse resultado, é só substituir, né, o x ao quadrado por esse cara, a gente obtém 4 quintos de y ao quadrado, e aqui eu só desenvolvi o y mais 3. Y mais 3 ao quadrado dá isso daqui, tá bom? E aí isso eu botei igual a 4 porque eu estou pensando na circunferência, estou pensando na borda mesmo. Então é o ponto onde é igual. E aí, se eu ajeitar isso aqui um pouquinho, fica 9 quintos de y ao quadrado mais 6y mais 5 igual a 0. Se eu ajeitar mais um pouco, fica, né, multiplicando tudo por 5 nonos, fica y ao quadrado mais 10 terços mais 25 nonos igual a 0. Isso daqui, se você não está enxergando bem, compra um óculos novo, mas isso daqui é y mais 5 terços ao quadrado igual a 0. Um quadrado igual a 0 é um sinal de que aqui, o delta do Bhaskara, relacionado a isso daqui, dá zero. Então, as duas raízes são iguais, não são distintas. Você obteria, então, y igual a menos 5 terços. Beleza?
E aí, jogando isso aqui, você obteria direto que x é mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 3. Casa 9, e agora? O que eu faço? Então, como eu falei para vocês antes, a gente tem que pensar numa reta que seja que passe pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Ou melhor ainda, a gente precisa pensar em um ponto que tem as duas coordenadas negativas. O y já é negativo, falta o x. Então o x tem que ser menos 2 raiz de 5 sobre 3. E aqui é só para ilustrar, né? Os dois pontos que eu falei, eles têm o mesmo y, só vão ter x's simétricos, diferentes. Mas eu quero esse aqui, eu quero o que o x é negativo. Então a gente obtém exatamente isso, x igual a menos 2 raiz de 5 sobre 3. Olhando para esse x e esse y, a gente obtém a letra C de casa 9, de novo. Tá? Como a gente já estava, né, entre C e A quando eu comentei com vocês lá no início. Ou era a letra C ou era a letra A. E repara que ela só, né, inverteu os números daqui. Tanto que quando a gente chegou no Y, a gente já podia marcar a letra C. Né? A gente nem precisava pensar no X, para o caso das opções que ele deu para gente, porque a única opção que tinha y menos 5 terços era a letra C. Tá? Mas enfim, questão bonitinha. Dentro do contexto da prova, ela era mais trabalhosa, então talvez fosse uma das mais difíceis. Então espero que vocês tenham entendido. Vamos seguir.